Título da mensagem de hoje: ainda há esperança. Existe um dito popular que diz: a esperança é a última que morre. Diga, a esperança é a última que morre. É isso que é para dizer? Está certo esse dito popular? Você sabe que existem os ditos evangélicos, existem os ditos populares, né? Os ditos evangélicos: Jesus é a rosa de Saron, né? Jesus é a rosa de Saron. O diabo veio para roubar, matar e destruir. São os ditos evangélicos, né? Que não existem na Bíblia, mas os evangélicos inventaram. Existem os ditos populares: a esperança é a última que morre, antes mal acompanhado do que só, né? Por aí. Não, antes mal acompanhado do que só. É o contrário? Meu amigo falava assim: antes mal acompanhado do que sozinho. Ele falava assim: para ficar sozinho eu prefiro pegar uma candanga velha. Prefiro uma candanga velha, mas sozinho eu não fico, ele falava para mim. Eu falava: antes mal acompanhado do que só, não é isso? Então, os ditos populares. E um desses ditos é: a esperança é a última que morre. Sua sogra chama esperança? Não? É a última que morre. Mas na realidade, sendo a sua sogra esperança ou não, na verdade este dito contraria um princípio bíblico que está em 1 Coríntios 13:13, que nos diz que a esperança o quê? Não morre, mas permanece até quando? Para sempre. Veja que bonito: a esperança não morre, mas permanece para sempre. Quem tem a graça de Deus no seu coração, quem tem Jesus no seu coração, jamais perde a esperança. Neste mesmo trecho de Coríntios 13, cita que hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. Dos três, o maior é o amor, mas permanece a fé e a esperança também. Quem não tem fé e esperança, também não tem amor, e consequentemente também não tem Deus. Então quem tem Deus, tem amor, fé e esperança, né? Então a esperança, ela é fundamental. O que é esperar? E o que é esperança? É quando você espera alguma coisa, você aguarda a resposta de Deus na sua vida, tá? Então isso permanece. Prosseguindo aqui: o verdadeiro cristão jamais perde a esperança, porque se a Bíblia cita que a esperança não morre, se ela permanece para sempre, então o verdadeiro cristão jamais perde a esperança. A pessoa que perdeu a esperança, que tem pessoas que esperam aqui na igreja, ficam um tempo, depois se desiludem, né, e acabam abandonando a graça, é porque ela nunca teve Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração não abandona jamais a esperança. No entanto, infelizmente, temos encontrado muitas pessoas desesperançadas nas igrejas, pessoas que olham somente para as barreiras e deixam de desfrutar das bênçãos espirituais. É aquele sistema que eu falei para você. Eu, infelizmente, é uma coisa que eu fico chateado demais, uma coisa que me deixa indignado, me deixa muito chateado, mas eu tenho visto e infelizmente vou ver até o final da minha vida. As pessoas, muitos cristãos aqui mesmo da comunidade, tratam a Deus de qualquer maneira, não congregam, não estão nem aí com Deus, vêm na igreja quando tem condição, mal são usadas por Deus, mal fazem alguma coisa para agradar a Deus. Resultado: a vida da pessoa começa a afundar, né? Tudo começa a dar errado na vida da pessoa. Aí tudo começa a dar errado, aí ela se frustra com a graça, abandona a graça, abandona a igreja, não congrega mais, não quer mais saber de Deus, né? Às vezes vai para outro ministério, às vezes nem vai para outro ministério, fica em casa, porque fala assim: eu era lá da igreja do bispo Emerson, era da comunidade cristã, e a minha vida não mudou. É sempre mais fácil você jogar a culpa nos outros, né? Ao invés de você chegar e falar: espera um pouquinho, se eu estava na graça de Deus, por que a minha vida não mudou? Por que a vida de tanta gente mudou e a minha não mudou? Não é mais fácil você pensar dessa maneira? Mas não, o ser humano ele é egoísta. Ele fala assim: não, eu estava lá na igreja, minha vida não mudou. Mas ele não olha para ver o que ele praticou, o que ele deixou de praticar, se ele exerceu o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação, a sua função. Não, ele não olha nada disso. Ele só olha que ele estava aqui na igreja e a vida não mudou.
Ele não cita que ele tratou Deus de qualquer maneira, que ele não quis ser usado por Deus, que ele mal valorizou congregar, né? Então, ele não cita essa parte, mas aquela parte que nada deu certo, ele cita. Então vem o desânimo e a pessoa abandona. Então é o caminho, né, que me chateia muito, infelizmente, que eu vejo pessoas que não estão nem aí com Deus e já sei que a vida da pessoa não vai fluir, e depois a pessoa se decepciona e ainda sai falando mal da igreja, né? Mas faz parte, não tem jeito, né? É bem verdade que muitas vezes passamos por quê? Por situações para as quais parece não haver mais esperança. São situações onde encontramos um beco sem saída. Nestas horas de tribulações, de provação e até mesmo de angústia, as circunstâncias parecem ser maiores do que nós e nos sentimos derrotados, fracassados, impotentes e sem esperança. Foi assim, por exemplo, com Jairo, quando recebeu a notícia que era tarde demais, pois a sua única filha havia morrido, e já não valia a pena Jesus ir até ela. Foi assim com Marta, quando viu seu irmão Lázaro adoecer e logo em seguida morrer, 4 dias antes de Jesus chegar a Betânia. Foi assim também com Jó. Ele perdeu tudo, bens, filhos, filhas, saúde, reputação, numa sucessão de perda, quando até mesmo a sua esposa e os seus amigos se voltaram contra ele. E se essas coisas acontecessem com você? E se de repente você passasse por um caminhão de problemas nos seus caminhos, o que você faria? E se isso acontecesse com você? Você vê, por exemplo, eu já vi pessoas abandonarem a igreja porque morreu um familiar. Outro dito popular, falei que ia falar de outros ditos, né? Outro dito que eu estava esquecendo. A mãe, os filhos vivem para enterrar os pais. Quem já ouviu esse ditado? Quem já ouviu? Né? Não é os pais que têm que enterrar os filhos, é os filhos que têm que enterrar o pai. Onde está escrito isso na Bíblia? Está escrito na Bíblia? Mostra aí para mim, que tem que ser assim. Não está escrito isso. Quanto mais você viver, mais pessoas você vai enterrar, pode ter certeza. Você não quer enterrar ninguém, vamos fazer um negócio, vai te empurro lá na Celso Garcia na hora que o busão estiver passando, você não enterra mais ninguém, acabou. Só assim para você parar de enterrar alguma pessoa, porque enquanto você estiver no mundo, quanto mais você viver, mais pessoas você vai enterrar. Então a mãe e o pai querem morrer velhinho, declaram para Deus: Senhor, eu quero morrer com 120 anos. Tá bom, mas você vai enterrar todos os seus filhos. A pessoa não quer viver 120 anos. Tá bom, então vive. Só que vai enterrar todo mundo e vai ficar sozinho. Não é verdade? Porque eles não vão ter a capacidade de chegar até essa idade, né? Cada um tem o seu prazo. Então não adianta, gente. Agora, já pensou se isso acontecesse com você? Poxa vida, Jó perdeu todos os seus filhos. A Marta perdeu o amigo de Jesus, Lázaro, mas ela pensava assim: pera um pouquinho, mas ele não era amigo de Jesus, como que Deus permitiu que ele morresse? Será que até o amigo de Jesus vai morrer? Jairo, minha filhinha morreu, poxa, ela que tem que me enterrar, vou enterrar minha filhinha, que eu amo tanto. Isso aconteceu na vida de todos. E se de repente você passa por uma situação como essa, o que você faria? Bom, prosseguindo aqui, mesmo em situações extremas, a guerra não está perdida. Talvez ao longo da nossa caminhada com Deus, nós percamos algumas batalhas, mas nunca o quê? A guerra. O nosso general é Cristo, é Ele que peleja por nós, que nos dá vitória. Jesus Cristo, a esperança da glória, é nele que devemos colocar nossa esperança e a nossa fé. Assim como Jairo, Marta e Jó, devemos colocar a nossa fé no Senhor e crer que nem tudo está perdido e que apesar da diversidade das circunstâncias, ainda há esperança. O maior problema que existe em muitas pessoas está em depositar a sua esperança e fé nos homens e não em Deus. Aí está o problema. Por que hoje as pessoas perdem esperança? Porque foram acostumadas, estão habituadas a colocarem fé no homem. Infelizmente, as pessoas estão idolatrando os homens, estão idolatrando igrejas, estão idolatrando denominações, estão idolatrando pessoas. E o resultado de você idolatrar um homem, 100% o resultado
é você ficar desesperançado. A esperança acaba, porque o homem um dia vai fracassar com você. O homem um dia vai pisar na bola com você. E se você é uma pessoa que segue o homem, você vai se decepcionar nessa hora. E olha, como diz o sábio poeta John Macalé, é uma coisa nojenta o que nós temos visto por aí. Conhece o sábio poeta John Macalé? Você lembra do John Macalé? Nojento. É uma coisa nojenta, gente. Como que, olha, é uma coisa assim que dá nojo você ver como que as igrejas levam as pessoas a idolatrar os seus pastores. Tem uma igreja aí que é uma coisa nojenta. A pessoa vai passando assim, pastor, suposto pastor, que isso não é pastor para mim, nem aqui nem na China, né? Suposto pastor vai passando e as pessoas vão limpando o suor dele com lenço, botando foto em cima. Isso não é igreja nunca, isso é um lugar de idolatria, gente. Ah, bispo, mas espera um pouquinho, como que o senhor explica os sinais que acontecem? Eu explico não, a Bíblia explica os sinais que acontecem. Se você pegar Mateus, lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus ele cita lá o quê? Muitos chegarão naqueles dias e falarão: Senhor, eu fiz sinais em teu nome profetizei, e em teu nome fiz muitos milagres. E Jesus responde o que para essas pessoas? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu não julgo as igrejas pelos sinais que acontecem ou deixam de acontecer. Eu julgo a igreja pela idolatria que está existindo. E lugar que existe idolatria não é lugar de Deus, não. Que a idolatria não está no meio do Senhor. O Senhor não aceita idolatria. Ele não aceita que as pessoas sejam idólatras diante dele. E você vê idolatria. E ainda são hipócritas, porque chega lá, você não deve idolatrar o homem. Mas como é que não deve idolatrar o homem se o homem se apresenta como Deus? Se o homem se coloca na posição de Deus? Eles usam a hipocrisia. Não, você não tem que idolatrar o homem, não. Aqui você tem que idolatrar Deus. Mas como que vai idolatrar Deus se eles levam você a idolatrá-los? Então é uma hipocrisia danada, é uma coisa assim vergonhosa, é uma coisa, meu Deus, que me dá nojo. E se você quer saber de sinal, não existe lugar que tem mais milagre do que na igreja católica. Eu sei porque eu fui pastor de uma igreja de lei lá em Aparecida do Norte, e tem um salão lá de milagres, que dá uns 10 desses que nós estamos aqui, um salão enorme, com cadeira de roda, com muleta, tem tudo que você possa imaginar na Basílica lá de Aparecida. Então está cheio de milagre. E aí, estão assim com Deus? Estão sem idolatria, igreja católica? Tem um centro espírita aqui na Moca, que, meu Deus do céu, para você ser atendido lá, você tem que marcar uma consulta para daqui não sei quantos meses, e gente que não acaba mais, é uma coisa do outro mundo, né? Perto ali do hospital, daquele hospital que tem lá o São Cristóvão, isso, perto do hospital São Cristóvão, tem um centro ali que, meu Deus do céu, né? O homem é milagreiro mesmo, porque para ter tanta gente assim, está curando, está fazendo sinais, e é de Deus, e tem alguma coisa a ver com Deus. Então, infelizmente, gente, está acontecendo essa coisa nojenta aí, das pessoas idolatrarem o homem. Está nítido, está explícito, que a pessoa é apegada ao homem, que a pessoa vai ali, se apega ao ser humano, se apega ao homem, e os sinais acontecem. Então não se baseie por sinais, mas se baseie pelo que está de acordo ou contra a palavra de Deus. Isso que tem que ser baseado por nós, isso que tem que ser visto. Então as pessoas se apegam aos homens e o resultado é o quê? A falta de esperança, não tem mais esperança, né? Em Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9, cita assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Quantas árvores você vê que cortam ali, só deixam o galho principal, né, o tronco, e ainda nascem outros raminhos, né? Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Sim, devemos crer que ao cheiro das águas viverá e dará frutos. Uma pequena fé num Deus grande, firmando na promessa de que seremos como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem nunca murcha, e tudo que fizer será bem sucedido. Amém? Paulo cita em Romanos 8,31, que em tudo somos mais que vencedores. Olha o exemplo, gente, de Romanos 8,31. Como é que uma pessoa, ela pode não ter esperança com isso aqui que está escrito em Romanos 8,31?
Como que uma pessoa que lê isso aqui pode não ter esperança? Olha que bonito. Isso que está aqui nesta passagem bíblica.